Tá bom, Nivaldo? Então tem que pedir isso com antecedência. Então a gente continua hoje no capítulo 2 sobre a parte de limites e início de derivadas. Então a gente vai hoje para o limite no infinito e as assíntotas horizontais, né? Então, nessa seção a gente vai escolher um x arbitrariamente grande, positivo ou negativo, seria esse que tenderá a infinito, e avaliar o que acontece com y. Então a gente começa com o comportamento dessa função quando o x aumenta. Né? X ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, primeiro a gente vai fazer uma tabela que vai mostrar os valores com precisão da função de x, né? Do domínio da imagem, feita por um computador. Então, colocando vários valores de x, né? Da função está desenhada em azul. A gente vê que quanto maior o x, mais próximo dessa assíntota de y igual a 1 para os dois lados, tanto para um número grande à direita, né, positivo, ou negativo de x. Então, quanto maior o x, mais próximo, né, de 1 esse limite chega. Então, o limite dessa função com x tendendo a infinito daria para 1. Só que nesse primeiro momento a gente vai fazer igual nos outros conteúdos, a gente vai ver primeiro na tabela e graficamente, e depois a gente vai verificar como que encontraria esse valor através do cálculo direto, né, da equação. Então, em geral, a gente usa a notação que o limite de x tendendo a infinito de uma função é igual a L, para indicar, né, que à medida que os valores de f de x, né, estão mais próximos de L, à medida que x está maior. Então, a gente entra na definição, que é intuitiva, né, desse limite no infinito. Se a gente tiver uma função definida no intervalo de a até infinito, então, no limite que x tende ao infinito dessa função, a função vai tender ao valor de L. Então, f de x fica próximo de L quando x é grande. Outra notação que a gente poderia usar, né, seria que f de x tende a L quando x tende a infinito. Alguns exemplos geométricos dessa definição que a gente tem. Então, aqui, por exemplo, né, quando o limite entre a e infinito, né, um número positivo muito grande, o limite da função f de x está se aproximando de y igual a L. E aqui são outros exemplos, né, mesmo num decaimento agora, né, da mesma forma, ele está tendendo ao valor de L quando o x fica grande, e essa função, que seria como se fosse um amortecimento, né, também está cada vez mais próximo de L, né, que seria essa linha em rosa, quando o x tende a um número muito grande. Então a gente chama, né, essas linhas horizontais, né, onde y é igual a L, de assíntota horizontal. Então, quando a gente olha para essas extremidades do gráfico, né, à direita, nos três, todos eles estão tendendo a essa assíntota horizontal, né, de y igual a L, para x muito grande. Então, com relação a essa figura aqui, a gente pode ver também que para os valores de negativos de x, né, f de x também está próximo de 1. Então, é independente, né? Nesse caso, seria o valor absoluto de x, sendo positivo ou sendo negativo. Então, se ele decrescer também ilimitadamente, ele também, né, a função também tende a essa assíntota próximo de 1. Então, o limite também dessa mesma função que a gente avaliou no início dessa sessão para menos infinito, também vale 1. Então, a gente tem uma outra definição agora, né, para o intervalo de menos infinito, aonde que, se x for suficientemente grande em valor absoluto mais negativo, f de x tende a L. Né? Então, aqui estão dois gráficos que, quando o x está tendendo para o lado muito grande negativo, né, a função se aproxima da assíntota y igual a L, né, nos dois casos. Aqui está errado só o sinalzinho que deveria ser menos infinito, tá? Nesse slide aqui de baixo, o livro errou. E aí a gente define essa reta y igual a L como sendo uma assíntota horizontal da curva, se um dos limites, né, com x tendendo a mais ou menos infinito, se aproxima dela. Então, quando tiver esse comportamento, L vai formar uma assíntota
nesse caso horizontal. Nesse exemplo, vamos tentar encontrar o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito. Então, quando x é grande, 1 sobre x é pequeno. Então, se a gente for avaliar, né, 1 sobre 100 é 0,01, sobre 10 mil aumenta 2 casas, sobre 1 milhão aumenta 3 casas, né, 4 casas. Então, a gente consegue perceber que x grande o bastante faz com que 1 sobre x seja próximo de zero. Quanto mais próximo a gente quer, de zero, maior o valor de x. Então, aqui está mostrado, né, demonstrado essa função e a assíntota nesse caso, né, que cruza, né, esses valores para valores muito grandes de x positivo ou negativo, é o próprio eixo x, né, com y igual a zero. Então, tanto se a gente aproximar para x grande positivo ou negativo, ambos os lados tendem para zero. Então, 1 sobre x é pequeno em valor absoluto, quando a gente fala isso, quando tem isso, né? E essa reta y igual a zero vai ser a nossa assíntota horizontal, né, dessa curva, que é uma hipérbole equilátera, né? Só para vocês saberem o nome dela. Então, a gente chega num outro teorema, que é, se o r for maior do que zero e for um número racional, onde r é o expoente aqui, né, de 1 sobre x, então, né, o limite de x tendendo a infinito é igual a zero. Faz sentido, né? Imagina que r é positivo, então qualquer número grande que for entrando no denominador, seja x ao quadrado, x ao cubo, ou qualquer outro valor de r, sempre vai dar próximo de zero. Agora, da mesma forma, né, se r também for maior do que zero, qualquer número racional de x elevado a r também vai tender a zero para o valor de menos infinito, né, sendo negativo, nesse caso aqui é positivo, né? Vamos fazer um exemplo. Calcule o limite de 3x ao quadrado menos x menos 2 sobre 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Indica as propriedades dos limites que foram utilizados em cada etapa. Nossa, que horrível aqui, gente. Esse foram aqui não é desse jeito que escreve, não. Tá faltando uma correção de português. Foram. Desculpa aí, mas... se foram... Então, solução, quando x cresce, o numerador e o denominador também crescem. Logo, não fica óbvio o que ocorre com a razão entre eles, né? Se eu botar infinito aqui e infinito em cima, os dois estão indo para infinito, então está indo para qual número? Então, ele vai explicar como que seria a técnica, né, para resolver isso. Então, a gente precisa primeiro manipular algebricamente essa equação, e a forma de fazer isso é pegar o denominador, né, quem tem a maior potência no denominador, e dividir pela essa potência. Então, nesse caso, a gente faz com que tanto em cima quanto embaixo, a gente zere os valores que dependem de 1 sobre x, né, para valores grandes de x. Então, nesse caso, a maior potência é o x ao quadrado, né, que a gente tem embaixo. Então, a gente vai dividir em cima e embaixo por x ao quadrado. Basicamente, isso é como se fosse não fazer nada, né? Então, ao dividir o numerador e o denominador por x ao quadrado, a gente chega numa nova função, que é 3 menos 1 sobre x menos 2x ao quadrado sobre 5 mais 4 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Aí aqui já fica mais óbvio, né, que quando x tender a infinito, esses 4 termos que a gente tem vão tender a números muito pequenos. Então, pela propriedade 5, só para lembrar elas, né, o limite da divisão é igual à divisão dos limites. Então, é isso que a propriedade 5 está fazendo. Pela propriedade 1, 2 e 3, se a gente tem a soma ou subtração dos limites é igual ao limite das somas ou das subtrações, né? Então, o limite de 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado é equivalente ao limite de 3 menos o limite de 1 sobre x menos 2 sobre o limite de 1 sobre x2. Então, aqui estaria unindo essa propriedade distributiva, né, do limite. E, resolvendo para x tendendo a infinito, sobraria somente o 3 e o 5. Então, a resposta, né, para o limite dessa função, quando x tende ao infinito, é 3/5. Um outro cálculo análogo poderia mostrar que quando a gente vai para menos infinito, também vale 3/5. Então, nesse caso, né, essa curva, né, o gráfico da função com sua assíntota está ilustrando isso. Então, tanto para x positivo, ele se aproxima cada vez mais
de 3/5, que é igual a 0,6, ou para x negativo, se a gente fizesse aquele mesmo raciocínio, aplicando as propriedades que o limite da divisão é igual à divisão dos limites e a parte distributiva, a gente também chegaria ao valor de 3/5. Um outro exemplo, quais seriam as assíntotas horizontais e verticais dessa função? Aqui a gente já consegue ver uma assíntota, né? Em relação ao denominador, aplicando a propriedade que a gente viu anteriormente, a maior potência é o x, então a gente vai dividir, né, o numerador e o denominador por x. Quando o x entra dentro da raiz, ele entra como x ao quadrado. Então a gente temos então, né, que esse limite fica sendo o limite da raiz de 2 mais 1 sobre x, 3 menos 5 sobre x. Ao fazer isso, né, a gente leva em conta que o x vai ser maior do que 0, nesse caso daqui, né? Tá falando aqui também, né? Então, aplicando, continuando as propriedades do limite, né? O limite da raiz é a raiz dos limites, o limite da soma é a soma dos limites, e aí a gente tem a parte de cima, o limite da subtração é a subtração dos limites, e aí, quando a gente tem no denominador x ou x ao quadrado, eles vão tender a 0, sobrando, então, raiz de 2 sobre 3. Todo mundo entendeu esse passo a passo, dá conta? Sim. Então, a gente tem as assíntotas, que vão ser a reta, né? Onde a gente tiver y igual a raiz de 2 sobre 3. Então, ela vai ser uma assíntota horizontal. Sim? Só me tira uma dúvida. Aí, a definição da assíntota, ela tem que estar definida para o menos infinito e para o mais infinito? Ou, por exemplo, se for só para mais infinito, é uma assíntota também? Do jeito que a gente viu a definição, ela é válida para os dois, né? Poderia ter uma função que só tem uma assíntota para um lado, né? Isso aí pode ter uma função. Tá. Aquelas que a gente viu anteriormente, antes de entrar com os dois lados, né? A gente viu que só para a direita que ele era, só para mais infinito e só para menos infinito. Então tem aquelas propriedades só para mais e menos. E depois a gente viu o teorema que é para as duas. Beleza. Aí quando você, né? Tá. Então no cálculo do limite com x tendendo a menos infinito, a gente lembra que para x negativo, né, essa raiz, né, ela vai ser equivalente ao módulo, né, do valor, para que poderia contemplar, né, o módulo desse valor pode contemplar o valor negativo. Então, ao dividir o numerador por x para x negativo, a gente obtém, nesse caso, né, ele tá fazendo o processo de colocar o sinal negativo aqui, né, para ilustrar que o x tende a mais infinito, mas está vindo pro lado negativo, passa ele para dentro do numerador, igual ao outro, e o denominador fica igual, então a única diferença, bom que já responde a sua pergunta, é que agora a assíntota, ela está indo para o valor de menos 2 raiz de 3. Então, repara que agora a direita, ele tem uma assíntota e a esquerda ele tem outra, né? Então, a reta também é uma assíntota horizontal, então, e a gente ainda vai ter uma assíntota vertical, né, que foi o que eu comentei rapidamente na função, que ela não pode, né, como ela tem no denominador 3x menos 5, quando o x der 0 no denominador, né, a função também vai crescer para infinito. Então, a gente vai ter uma assíntota exatamente em x igual a 5/3. Né? Então, se x estiver próximo de 5/3 e for maior, o denominador vai estar próximo de 0 e 3x menos 5 é positivo. Então, o numerador é sempre positivo, logo f de x é positivo. Então, a gente pode falar que no limite que x tende a 5/3 pela direita, né, essa função vai tender a infinito. Por quê? Porque o denominador vai tender a 0 e aqui tende a um número positivo. Se estiver próximo de 5/3, mas agora negativo, vindo pela esquerda, né, vindo pelo lado menor, então isso vai dar um número negativo. Então, f de x vai ficar muito grande em valor absoluto, porém negativo. Logo, ele vai valer menos infinito. Então, à direita ele vale mais infinito, à esquerda ele vale menos infinito. Então, a gente vai ter uma assíntota vertical, né, e todas elas estariam demonstradas aqui. Então, a gente tem a assíntota
de y igual a menos raiz de 2 sobre 3, que pega a função quando ela está indo para menos infinito, no valor de x. A gente tem uma assíntota que é em raiz de 2 sobre 3, que tende a esse valor quando o x tende a mais infinito. E temos essa assíntota vertical em x igual a 5/3, que é para mais ou para menos infinito, a função explode para mais ou menos infinito. Tá bom? Se vier pela direita ou se vier pela esquerda. Então, a gente pode ter, né, respondendo a pergunta, assíntotas, mais de uma assíntotas e assíntotas para aproximações que venham de posições diferentes, dependendo de como está a função. Limites infinito no infinito. Então, agora essa anotação, né, seria o limite de uma função que, quando x tende a infinito, ele tende a infinito. Então, indica que os valores de f de x tornam-se grandes quando x fica grande. Alguns exemplos, né, análogos a isso seria x tendendo a menos infinito leva a infinito, x tendendo a infinito leva a menos infinito, e x tendendo a menos infinito leva a menos infinito. Então, são as 4 variações possíveis de limites do infinito no infinito. Limites infinitos quando x tende ao infinito. Né? Então, vamos ilustrar. Encontre o limite de x ao cubo quando x tende a mais e quando x tende a menos infinito. Então, quando x torna-se grande, x ao cubo também fica grande, igual a gente está vendo aqui. Né? Se o x tende a ser grande positivamente, né? Igual nesse caso, né? Então está indo ali de 1000 para 1 milhão, para 1 bilhão, provavelmente. Então, na realidade, a gente pode fazer o x ficar tão grande quanto a gente queira, e então a gente pode escrever que quando o x tende a mais infinito, a função tende a infinito, nesse caso. E se ele tender a menos infinito? A menos infinito, a gente consegue ver que cada vez mais a gente tem números maiores em módulo, mas negativos. Então, seria igual a menos infinito, né, o lado oposto. Visualizando essa função, né, como que ela graficamente, então quando o x tende a infinito, ela tende a mais infinito, e quando o x tende a menos infinito, ela tende a menos infinito. Algumas definições precisas, né, sobre os limites, a gente pode então agora enunciar mais precisamente a definição 1, que se a gente tiver uma função definida em algum intervalo de a a infinito, então o limite de f de x tende a L quando o x tende a infinito, significando, né, que para todo e maior do que 0, né, existe um correspondente, um número correspondente n, de tal forma que x é maior que n e a função menos o valor de L é menor do que esse epsilon. Né? Essa definição já é um pouco parecida com o que a gente tinha visto anteriormente, né? De qual que é o desvio que você quer que você tenha, a precisão que você quer que você tenha em torno, né, desse limite. Então, diz que os valores de f de x podem ficar próximos de L, dentro de uma distância epsilon, ou seja, uma distância que é aquela faixa que ele poderia variar, onde epsilon é qualquer número positivo, a gente exige somente que x seja grande, maior do que n, onde n vai ter uma dependência com e. Né? A gente tinha visto que essa dependência vai depender da própria função. Né? Em alguns casos de exemplo, a gente viu que tinha que ser, dependendo dos valores, ele era metade ou 1/4. Né? Então, graficamente, se a gente manter x grande, maior que esse número n, a gente pode fazer o gráfico de f ficar entre duas retas horizontais, L menos epsilon e L mais epsilon, como na figura. Então, é aquela ideia, né, de o quão preciso é o seu limite. Aí você vai definir que seu limite tem que ser preciso um certo valor de E em torno de L, que era o valor que ele tende. E aí, com essa precisão que você exigiu, você tem que ter um x maior do que um certo n para ele ficar enquadrado dentro dessa expectativa que você colocou. Então, ou você vai determinar qual que é a faixa que você quer que esteja dentro, e ao determinar essa faixa, que seria o E, você vai encontrar qual que é o valor de x maior do que n que satisfaz isso, ou você vai ter o valor de x que você tem acesso, né? E vai descobrir qual que é a faixa de E que você vai ter. Mas isso aqui é bem... acho que está bem ilustrado aqui, né? Acima de n,
a função pode ter qualquer valor, o x, acima de n, que, nesse caso, né, ele vai respeitar estar dentro desses limites, né, de L mais epsilon e L menos epsilon. Então, isso deve ser verdadeiro, não importando quanto pequeno que é o epsilon, sempre vai existir um n que vai satisfazer ele. Então, imagina que se a gente quisesse um epsilon menor, o nosso n seria para um número de x mais alto, né? Então, se a gente quiser diminuir o valor de epsilon, então a gente pega um valor maior para n. Então, a gente entra na definição agora para o menos infinito. Da mesma forma, se a gente está no intervalo de menos infinito a a, o limite dessa função tende a L quando x tende a menos infinito, né? Para isso ser verdade, para todo epsilon maior do que zero, vai existir um número n, onde você tem que estar abaixo desse número com x, para que o seu limite fique dentro da faixa de epsilon que você escolheu, né? De precisão em relação a epsilon. Por isso que fala de precisão, né? Epsilon seria a precisão do valor de L. O quão longe você quer que seu limite fique de L, ou que seja necessário. Eu até marquei uns exemplos bem legais disso, mais práticos na lista, que vocês vão ver, que, por exemplo, você quer fazer uma latinha de refrigerante, você quer que caiba um volume, mas você quer que a imprecisão desse volume seja tanta. Então, para qual que é o valor do seu limite tem que ter de incerteza, né, de variação, para que essa incerteza seja mantida na fabricação da latinha? Porque aqui fica uma coisa meio mais fácil de ver graficamente, né, igual a gente viu, mas quando eu marquei um ou dois exemplos aplicados, né, na construção de superfícies, que eu acho que vai ser legal para entender isso. Então, use a definição 7 para demonstrar que a nova definição, né, que a gente viu anterior aqui, né, agora usando n e o valor de epsilon, para mostrar que o limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito é igual a zero. Então, a gente sabe que, dado um epsilon maior do que zero, a gente quer encontrar um n, né, que faça com que 1 sobre x seja menor do que epsilon, um módulo disso. Ou seja, a gente quer que desvie praticamente nada, né? Bem pouco, né? O epsilon você poderia colocar arbitrário. Então, ao calcular o limite, podemos assumir que o x é maior do que zero, porque ele está tendendo a infinito. Então, 1 sobre x, que é a nossa função, se a gente comparar os dois lados aqui, né? 1 sobre x, ele tem que ser menor do que epsilon, né? Que é 1 sobre x, zero sai daqui, né? É menor do que epsilon. Então, x, o valor de x para isso ser verdade, tem que ser maior do que 1 sobre epsilon. Então, a gente pode escolher um n que seja igual a 1 sobre epsilon. Se a gente faz isso, né, o x tem que ser maior do que n, ou seja, maior do que 1 sobre epsilon. Então, o módulo de 1 sobre x, né, ele vai ser igual, né, menor do que epsilon, né? Então, nesse caso, ele vai ser 1 sobre x vai ter que ser menor do que epsilon, né? Só passando daqui para cá. Então, pela definição 7, a gente viu que se o limite, quando o x tende a infinito de 1 sobre x é igual a zero, então a gente pode ver que isso é verdade para alguns valores de n. Então, pegando aqui, ó, para pegar, vamos supor que a sua margem que você quer de precisão em torno de zero seja um epsilon igual a 1, igual está aqui nesse primeiro gráfico. Então, se eu pegar qualquer valor de x maior do que n igual a 1, eu vou ter sempre essa precisão de estar próximo de 1, no máximo, entre 0 ou menor. Agora, se eu quero uma precisão em torno do meu limite de 0,2, meu n vai ter que ser igual a 5. Se eu quero uma precisão para o meu limite maior do que 0,1, meu n tem que ser maior do que 10. Todo mundo conseguiu ver essa lógica? Então, depende do quão preciso que o seu problema precisa que seja o seu limite, né? E essa precisão, aqui é só matemática, mas na vida real pode ser a precisão que um instrumento tenha que ter, um tamanho, ou que uma taxa que tem que variar, não pode variar muito além daquela precisão, senão vai transbordar. Então, todos esses limites podem virar coisas aplicadas também, né? Aqui está sendo aplicada somente a curva e a precisão que você quer que esse limite seja da curva, né? Da curva que ele tende, né? Um valor muito alto. Então, observando que pode ser definido um limite infinito no infinito,
na forma que está a ilustração geométrica, né? Então, a gente pode pegar um n suficientemente grande para ter um valor suficientemente grande, né? Nesse caso de y. Então, aqui a gente está pegando um n, onde qualquer valor de x acima de n vai fazer com que a gente tenha um número muito grande de x acima dessa assíntota. Então, a gente entra na definição. Se a gente tiver uma função agora definida no intervalo de 0 a infinito, o limite, essa função vai tender, o limite de x tendendo a infinito, quando o x tende a infinito, faz a função tender a infinito. Ou seja, sempre vai existir um número m positivo, né, que vai corresponder a um número positivo n, de tal forma que se o x for maior do que n, a função vale mais que m. Então, voltando aqui, ó, então sempre vai existir um m positivo, que vai ter um valor de n correspondente, que é esse que está aqui, aonde sempre que você tiver com o x maior do que n, você tem certeza que f de x, que é a sua função, está maior do que n. Graficamente, isso é fácil. Sim? Eu não sei se eu estou entendendo mal, mas, por exemplo, se tiver uma função ou de seno ou cosseno, essa função, ela, mesmo com x tendendo a infinito, ela não tenderia a infinito, não. Aí ela não serviria para ilustrar esse caso, né? Que são limites que vão no infinito quando o x tende a infinito, né? Ah, tá. Aí é uma função Não periódica, né? generalizando para toda a função, não, né? Então, aqui a gente está analisando os casos de funções que tendem a infinito quando o x tende a infinito. Anteriormente, a gente colocou tendendo a L, né? No caso do seno ou cosseno, que é uma função periódica, né? Você não vai ter... É uma função periódica, né? A não ser que ela seja igual está aqui, ó. Esse exemplo anterior que eu coloquei, esse aqui, ó. Esse exemplo, por exemplo, poderia ser um seno cosseno, mas você tem um decaimento exponencial. Então, ele está amortecendo. Aí sim ele está tendendo a um valor, né? O limite de x e de seno e cosseno só vai tender a um valor quando você escolher esse valor, né? Se ele for infinito, é um pouco difícil de definir. Se ele for tendendo a π sobre 2, aí está tendendo ao valor máximo. Aí você vai ter um n, igual naquela regra ali, que vai ter um certo valor de m em y, onde se for maior do que n, o quão preciso você quiser, a função vai valer mais do que n. Entendeu? Entendi. Ele vai funcionar do mesmo jeito, só que você tem que definir um valor para ele, não vai ser infinito. Né? Assim, vamos supor que isso aqui é um cosseno. Então você vai pegar um valor aqui, vamos supor que eu quero próximo desse ponto aqui do meu cosseno. Então não vai ser o limite de x a infinito. Então um x tendendo a, sei lá, π sobre 2, né? X tendendo a π sobre 2, vamos supor. Aí você vai lá e pegou que vai existir um m, que é o valor que você quer que o seu limite seja sempre superior. Então vai existir um n que, se você escolher um x maior do que esse n, que eu não sei se vai ser maior do que π sobre 2, por exemplo, a sua função vai ser sempre maior do que n. Só que não é aplicado para infinito nesse caso, tá? Aqui é só aplicado para infinito e menos infinito, essa parte, né? Mas vai ter um correspondente para quando não é infinito. Foi o que a gente fez antes, né? No capítulo anterior, na sessão anterior, né? O quão preciso que você quer o seu limite, que é definido. Aí você tinha um epsilon e tinha um delta, você lembra? Aí você vai escolher um epsilon de precisão na sua função, que vai estar dentro de um limite delta no x. E aí, se você estiver dentro dessa região delta em torno do x que você está procurando, você vai estar com essa precisão na sua função em y. Aí aplica melhor ao que você falou. Tá? Então a gente pode fazer uma definição análoga aqui nesse caso. Depois, se vocês quiserem, eu abro a aula passada e a gente vê. Aí lá a gente fez para tender a um número. Né? Aí, nesse caso, para algumas funções que dá para fazer isso, né? Então a gente pode, de uma maneira análoga, substituir o mais infinito por menos infinito e, obviamente, que o maior aqui, né, no x maior do que n, vai virar menor do que n. Deixa eu ver se foi na outra ou nessa.
Acho que foi no anterior ainda. Anterior. Ah, eu abri a mesma, na verdade. Né? Vamos fechar aqui, peraí. Aqui que é a 4. Então, acho que foi nessa aqui que a gente viu, tá vendo? Ó? Então, aí já não é o infinito. Você tem uma função que aí, né, apesar da gente estar vendo a maior parte deles por exemplos de polinômio, né? Aí sim, você vai ter a precisão que você quer que seja em torno do ponto do seu limite, e aí essa precisão que é o epsilon, o mesmo epsilon que está sendo usado para o infinito lá, né? Só que o epsilon você vai ter um certo valor do seu limite quando o x tende a infinito ou menos infinito. E aqui é quando o x, a precisão desse epsilon que você quer em torno do seu limite vai acontecer por um certo delta. E aí a gente aprendeu nessa aula como que acha o delta para o epsilon que você quer. Mas é basicamente bem parecido com o que foi feito para infinito. Né? A forma de fazer, né? Tá vendo? A mesma ideia. Eu quero que a precisão a precisão do meu limite dessa função, quando f de x tende a 3, quando x tende a 3, né, que f de x seja igual a 5. Eu quero que a precisão desse limite seja em torno de menos que 0,1. Então, é igualzinho na outra casa. Então, a gente quer que f de x difira, né, de 5 do limite, que ele tende quando o x tende a 3, né, nesse caso, né, de menos de 0,1. Então, para isso acontecer, a gente tem que encontrar qual que é o delta que satisfaz isso. Aí, ao fazer essa sequência, né, abrir a função e reescrever ela, a gente descobre qual que é o delta que satisfaz isso. Né? Tá bom? Depois você dá uma olhada nessa aula daqui. Se vocês tiverem dúvida, a gente tira nos exercícios ou nesse esquema. Né? Mas, basicamente, é comparar, né, x com f de x, ele sempre vai chegar num formato que é parecido com a função. Então, você acaba achando, fazendo esse mesmo passo a passo que está aqui. Vocês têm que começar a fazer os exercícios, viu, gente? Porque realmente é uma matéria longa esse capítulo, são 3 capítulos, é muita definição, é realmente muito conteúdo, né? Não dá para esperar terminar para vocês começarem a estudar. Quem nem fez o capítulo 1 ainda, vai boiar nas aulas, porque, assim, um pouco, né? Porque se não leu a matéria e não fez nenhum exercício ainda do 1, tá às vezes ainda absorvendo essa parte do conteúdo, né? Eu acho que depois que é a parte de aplicar derivadas, aplicar integral, é mais simples, mas essa parte conceitual, ela exige que vocês acompanhem as aulas na leitura em casa, ou lendo antes, que é o sonho, né, o ideal, você lê a sessão que está planejada antes, e depois, né? Depois eu verifico, tá? Acho que foi a Maria que falou aqui, que para não parar a aula, depois a gente conversa sobre o seu caso. Então, aqui a gente entra então nas derivadas e taxas de variação, ou seja, uma aplicação, né, dos limites, né? Então, o problema de encontrar uma reta tangente a uma curva e o problema para encontrar a velocidade de um objeto tem o mesmo tipo de limite, né? Então, a gente viu que dependendo de onde que está tendendo esse limite, desses dois casos, né, ele vai tender a ser a reta tangente à curva, que dependendo do seu problema, se for posição por tempo, o seu gráfico, né, esse limite vai ser a sua velocidade, essa inclinação, né? Então, esse tipo especial de limite é chamado de derivada, né, quando a gente aproxima a reta tangente de uma curva ou determina a velocidade de um objeto, e a gente vê que ela pode ser interpretada como uma taxa de variação, tanto nas ciências naturais quanto nas engenharias. Tá? Então, vamos para a definição de tangente. Então, se a gente tiver uma curva C, que tem uma expressão do tipo y igual a f de x, e a gente quer encontrar uma reta tangente a essa curva C, num ponto A, onde a função de A tem um certo valor,
a gente vai pegar um ponto próximo, Q, genérico, x de f de x, onde x é diferente de A, e vamos calcular a interlação da reta pela reta secante, ou seja, ΔY sobre ΔX. Num primeiro momento, era uma reta secante, que corta 2 pontos da nossa função, né? Igual a gente viu. Sei lá, aqui está a função, não sei se vocês estão vendo direto, a reta secante corta em 2 pontos. À medida que eu aproximo x de A, essa reta secante vai virando uma reta tangente. E o nosso limite que isso acontece faz com que ela seja essa derivada. Então, a gente pode fazer que o ponto Q se aproximar de P ao longo de C quando o x tende a A. Então, isso a gente viu lá no primeiro capítulo, né? Até na aula introdutória eu passei um pouco sobre isso para vocês. Então, se essa inclinação tender a um número m, então a gente define a tangente, né, desse ponto Q em M como sendo a reta que passa por P e tem uma inclinação M. Então quer dizer que essa reta tangente é a posição limite da reta secante quando Q tende a P. Então, no primeiro momento, a gente quer encontrar qual que é a inclinação, né, dessa equação no ponto P. Aí a gente pega um ponto Q próximo, que é o que está aqui. Obviamente aqui é uma secante, né, pega 2 pontos, mas não representa a inclinação real. Então, à medida que eu faço o limite de x tendendo a A, ou seja, essa reta secante que pegava 2 pontos vai se aproximando até ela virar essa reta tangente em rosa. Tá? Então, a gente chega na definição que a reta tangente à curva, a essa função, num ponto que você escolher, é a reta que passa por P com uma inclinação dada por isso. Onde a inclinação vai ser o limite quando x tende a A da nossa função menos a função no ponto que eu quero saber, dividido por x menos a posição do ponto que eu quero saber. Então, se esse limite existir, aqui seria uma forma da gente encontrar a reta tangente. Então, encontra uma equação da reta tangente para a parábola no ponto 1. Ó, exatamente o exercício que a gente fez lá atrás, né? Na mão, né? Então, aqui a gente tem que A vale 1 e a função f de x é igual a x ao quadrado. Então, como que vai ser a inclinação? Então, para calcular, a gente faz o limite com x tendendo a 1, que é o valor de A, né, que é o ponto que a gente está utilizando, de f de x menos f de 1, de x menos 1. Então, a função f de x é ela mesma, f no ponto 1 vale 1, então fica x ao quadrado menos 1. Então, a gente pode abrir o x ao quadrado em x mais 1 e x menos 1, sobrando x mais 1 em cima. Quando o x tende a 1, esse limite tende a 2. Esse é exatamente o exemplo que a gente fez na mão, né? Não foi calculando o limite, mas foi na parte conceitual do limite, e a gente encontrou essa inclinação de 2. Então, usando a forma ponto inclinação da reta, a gente encontra que a equação da reta tangente é y menos 1 é igual a 2x menos 1, ou y é igual a 2x menos 1. Então, usando a equação de primeiro grau, né, com esses 2 pontos. Então, aí a gente chegaria na equação da reta tangente. Alguma dúvida até aqui? Seguindo, então. Algumas vezes nos referimos à inclinação dessa reta como a inclinação da curva no ponto. Essa ideia é que se a gente der um zoom suficiente, a curva parecerá quase uma reta. Então, para mostrar isso na função y2, y igual a x ao quadrado, né? Se você está com um zoom muito longe, isso aqui parece uma curva. Aí aqui com um zoom um pouco maior, né, a janela, ela já começa a parecer uma reta. Se você tem uma janela suficiente pequena, ou seja, um zoom nessa região no entorno, ela parece uma reta, né? Então, é isso. Então, nesse caso, quanto maior o zoom, mais indistinguível da reta tangente será a parábola. Ou seja, aqui parece que a gente está vendo só a reta tangente, né? Mas é a parábola numa janela muito pequena. Nesse caso, né, a curva se torna indistinguível da sua reta tangente e vai ter uma expressão para a inclinação dessa reta que é mais fácil de ser usada. Então, aqui a gente vai falar de uma outra equação um pouco mais fácil de escrever que aquela, que seria h, né, que é a distância entre x, né, do ponto que você quer encontrar a tangente. Então, a gente pode chamar, né, se a gente chama h de x menos a, x vai ser igual a h mais h, então a gente pode trocar, né, a nomenclatura
em vez de usar x, usar h, e ficar que a inclinação vai ser f de a mais h menos f de a sobre h. Né? Ilustrando, né? O h seria a distância entre o ponto A e o ponto que você vai começar a diminuir, né, o valor para tender a reta tangente. Então, nessa figura, o caso h maior que zero é ilustrado, Q está à direita de P. Se h fosse menor que zero, Q estaria à esquerda de P, do lado de cá. Né, se a gente fosse usar o valor negativo de h. Então, a gente viu que a gente pode se aproximar da reta tangente, tanto pela direita quanto pela esquerda. Né? Então, aqui está mostrando essa aproximação, né, pela direita. Mas igual a outra, né, a gente trabalharia só com h embaixo e não x menos a. E o que mudaria é que agora a gente vai fazer isso para um limite que, né, h tende a a. Né? H tende a zero, né, que ele colocou aqui. Tá certo, h tende a zero, que é essa função... Então, quando x tende a a, na verdade, né, a função é h igual a x menos a, então h tende a zero. Então, a expressão para a inclinação da reta tangente fica, em vez de ficar com x tendendo a A, fica com h tendendo a zero, e a forma de escrever ela vai ser a função no ponto que a gente quer encontrar, a tangente é A mais h menos f de A sobre h. Então, é só uma forma diferente, né, de escrever a equação, trocando, né, x menos a por h. Né? Consequentemente, o limite, em vez de tender a A, tende a zero. Porque quando x tende a A, vai dar A menos A, H tende a zero. Vamos ver agora a velocidade. Então, suponhando um objeto se movendo sobre uma reta, de acordo com essa equação, posição é igual à função do tempo, onde S é o deslocamento do objeto a partir da origem do instante t. Então, a gente pode, né, descrever essa função, chamá-la de função posição. No intervalo de tempo entre A e A mais H, a posição dele vai variar entre A mais H menos F de A. Então, após, né, no instante t igual a A, a gente estaria aqui. No instante t de A mais H, ou seja, uma distância H foi percorrida, a gente estaria nesse ponto. Então, né, seria uma representação para a função posição nesse caso. Né? Então, a velocidade média é o deslocamento sobre o intervalo de tempo. Né? Aqui está o nosso deslocamento, que seria de A mais H menos A, né? A distância que ele percorreu, e H é a função do tempo. Então, é a mesma coisa da gente encontrar a inclinação da reta secante, que nesse caso, se for um gráfico de posição por tempo, é a velocidade que ele chamou até aqui de média, né? Mas não é sempre a velocidade média, não. Isso aqui é a velocidade instantânea. A gente fala que ela é a velocidade média se você tiver, se sua curva for uma reta, né? Aí a sua velocidade média coincide com a velocidade instantânea. A velocidade média é o deslocamento total sobre o tempo total. Quando você faz o limite, você está tendendo a um número muito pequeno de h, zero, aí você está sabendo a velocidade no instante naquele ponto. Mas basicamente é igual a gente viu no caso anterior, né? A mesma nomenclatura, tudo igual, só muda que aqui a gente está falando que em vez de ser y em função de x, é a posição em função do tempo. O que é a inclinação num gráfico de posição por tempo? Δx sobre Δt, que é a velocidade. Então, suponha que a velocidade média seja calculada em intervalos cada vez menores. Em outras palavras, h tende a zero. Então, tudo bem. Aqui ainda é a velocidade média, ó, que é essa curva azul. Né? Então, ela não está representando a velocidade instantânea durante esse trajeto. Ela está representando a velocidade média entre esses dois pontos. Perfeito. E à medida que h tende a zero, a gente vai aproximar, né, da velocidade instantânea. Então, isso está certinho. Então, a gente define a velocidade instantânea no limite, né, que esse tempo tende a zero. Ou seja, a gente se aproxima do ponto que a gente quer saber da nossa curva. Então, a velocidade no instante t igual a A é igual à inclinação dessa reta tangente em P. Então, suponha uma bola cair do ponto de observação da torre, 450 metros acima do solo. Qual a velocidade da bola após 5 segundos? Com qual velocidade ela chega ao solo? A solução. Então, a gente já tinha visto um pouco, né, que
a posição de um objeto acelerado cai, né, com o quadrado do tempo. Né? A velocidade, a distância, né, aumenta com o quadrado do tempo. Então, a gente precisa encontrar a velocidade em t igual a 5, de modo que a gente possa encontrar primeiro a velocidade de geral, né, em tempo igual a. Porque ele quer saber em 5 e quer saber quando chega ao solo. Como ele quer saber a velocidade em 2 pontos, em vez de encontrar só para 5, a gente vai encontrar uma solução geral, que pode ser para 5 ou pode ser para qualquer instante. Então, usando a equação de movimento, onde a posição varia no tempo com o quadrado do tempo, então aqui é g sobre 2t ao quadrado, supondo velocidade inicial 0, posição inicial 0 em cima do prédio, a gente tem que a velocidade no ponto A vai ser o limite, né, dessa função de A mais H, menos a função no ponto A, sobre H quando H tende a 0. Qual que é a nossa função? 4,9t ao quadrado. Então, 4,9t ao quadrado, onde é A mais H, menos o valor da função em A, que é menos 4,9a ao quadrado, dividido por H. A gente pode colocar o 4,9 em evidência, é isso que está sendo feito aqui, fazer o produto de A mais H ao quadrado e ver que ela vai formar uma nova equação de segundo grau. Então, manipulando esses termos aqui de cima, a gente encontrou que vale 2AH mais H2. Então, aqui a gente vê que o H corta em cima e embaixo, sobrando 4,9 vezes 2A mais H. Então, a gente chega que o limite, que seria, né, a inclinação da reta num ponto qualquer A, vale 9,8A. Isso aqui vocês já vão memorizando, ó, observando, ó, que o limite ele está aproximando da regra que a gente vai usar para a derivada depois. Para polinômio, por exemplo, qual que é a regra? Cai o expoente, então 2 cai aqui para frente, multiplicando 4,9, e você subtrai 1 do numerador. Aí você chegaria a esse valor. Tá? Só que aqui a gente está fazendo pelo limite, para vocês entenderem que é essa aproximação da reta tangente, para entender o significado da derivada, né? Nesse caso. Então, deu 9,8A, eu posso fazer por tempo igual a 5, por exemplo. Então, ele vai substituir tempo igual a 5 e vai encontrar que a velocidade seria de 49 metros por segundo. Agora, na letra B, ele quer saber ao chegar ao solo. Então, dessa vez, né, o ponto de observação está a 450 metros acima do solo. A bola vai atingir o chão quando, né, a nossa posição for 450. Então, ele colocou 0 no topo do edifício e 450 na base, com o x positivo para baixo, tá? Por isso que ele usou valores positivos para aceleração. Se vocês tiverem dúvida nessa escolha de referencial, vocês me falam que eu anoto aqui para vocês. Então, ele quer encontrar o tempo, né, onde a posição é 450, quando ele sai, né, do ponto 0, com velocidade 0, e cai. Então, essa equação vai te dar 2 tempos, um positivo e um negativo. O negativo não tem significado físico, então a gente vai usar somente o positivo, que seria em torno de 9,6 segundos. Né? A velocidade com que a bola atinge o chão é, portanto, substituindo 9,6 na função da velocidade em A, a gente descobre que valeria 94 metros por segundo. Alguma dúvida? Vamos então agora. Alguém perguntou? Não. Então, vamos indo para a derivada. Geralmente eu faço a pergunta e espero uns 2 segundos. Se ninguém pronunciar, eu sigo, tá? Então, a gente viu, né, que o mesmo limite aparece para encontrar a inclinação de uma reta tangente ou a velocidade de um objeto, porque a velocidade é a reta tangente num gráfico de posição por tempo. Então, os limites que são desse tipo, né, eles têm a ver com uma taxa de variação, né, no ramo da ciência da engenharia. Porque o que é a velocidade? A taxa de variação da posição no tempo. Né? Mas poderia ser aplicado como a taxa de uma reação química, né, ou custo marginal numa economia. Uma vez que esses tipos são amplos, então cada um vai receber um nome e uma notação especial. Então, a derivada de uma função f em um número a é denotada por f' de a. E ela é dada por esse limite se ele existir. Então, sempre que vocês verem agora um cortezinho aqui na função, quer dizer que é a derivada.
primeira. Mais para frente a gente vai ver que 2 cortezinhos é a derivada segunda, 3 é a derivada terceira. Mas aqui a gente está estudando ainda o que seria a derivada. Só um minuto aqui, gente. Só um minuto, só para ver se está tudo bem aqui, rapidinho. Voltando aqui, então, se a gente escreve que x é igual a A mais H, logo H é igual a x menos A, e H tende a zero, né? Então, a gente tem uma outra maneira de enunciar essa definição, que é com f de x. Então, a gente viu as duas maneiras, né? Usando a função h, a substituição de h sendo x menos a gente tem essa equação de cima, ou mantendo com o x tendendo a a. Né? Então, quando o x tende a função f de x vai tender a f de a, e isso vai virar a inclinação da curva. Então, a derivada primeira é a inclinação da curva. Enquanto a derivada dessa função em um número a. Aqui a gente ainda vai fazer nesse capítulo a derivada através do limite. Mas depois que vocês aprenderem no próximo como que é a derivada sem precisar usar o limite, a regra de derivação, como que ela funciona, vocês vão praticamente deixar de usar, né, no futuro, né, pela definição do limite. Espera só um minuto que tocou o interfone aqui, gente. Só um minuto. Tocou todos os interfones. Então vamos lá. Pegando a definição, né, da derivada, que seria o limite quando essa função tende a zero. Então vamos substituir, né, o valor de a mais h e a nas funções, né, e fazer o limite quando h tende a zero. Nesse caso, ela vai virar um polinômio. E vai valer aquela regrinha, né, da gente dividir pelo o maior número que a gente tiver no denominador. Né? Então aqui é praticamente só a combinação dessas funções, né? Então, combinando a ao quadrado, h, juntando os termos em comuns. Então, a gente chega nessa equação, né? E aí a gente pode dividir por h, né? No numerador e no denominador. Ao fazer isso, a gente chega na função 2a mais h menos 8 e vê que esse limite, quando h tende a zero, tende a 2a menos 8. Beleza? Porque a gente está falando do limite no ponto A. Ah, por isso você desconsiderou o H? Não, o H tendeu a zero, né? O limite da derivada dessa função é o limite dessa equação que está aqui, né? Quando H tende a zero. Aí o que foi feito? Primeiro foi substituído o valor de A mais H e A na função, igual está aqui, né? Nesses dois pontos. Sim. Foi juntado os termos, aí a gente chegou num polinômio. Ao chegar num polinômio, a gente divide o polinômio em cima e embaixo pelo maior número pelo maior h que a gente tiver no denominador. Aí a gente chegou nessa expressão. Então, aqui é o limite, ou a derivada, né, dessa função no ponto A. Ela vale isso. Tá bom? Ok, tá bom. A regra que a gente vai ver depois é o quê? Cai para polinômio, né? Cai a potência e subtrai 1. Então, ó, cai o 2, virou o quê? 2x. Menos o x tem expoente 1, cai 1, subtrai 1, vira 0. Então aqui seria 2x menos 8. Se a gente fosse fazer pela regra da derivação de polinômios sem usar o limite. Mas fundamentalmente essa regra vem desse limite. Tá? Então definimos essa reta tangente no ponto como a reta que passa P e tem uma inclinação M. Então pela definição 4 é o mesmo de falar que a derivada da função em A é, na verdade, a reta tangente que passa naquele ponto.
Então, a reta tangente a y igual a f de x no ponto A e f de A é a reta que passa isso e a sua inclinação é igual à sua derivada de f em A. Se a gente usa a forma do ponto inclinação da reta tangente, a gente pode escrever ela como y menos f de A é igual a f' de A, x menos A. Ou seja, a inclinação nossa ó, é a própria derivada da função em A. Aqui está y menos o ponto em A, né, a posição de y em A, e x sobre a função em A. Se a gente passasse esse lado de cá dividindo para cá, ó, a gente tem a inclinação como sendo ΔY sobre ΔX. Vamos aplicar isso na forma de taxas de variação agora. Suponha que y seja uma quantidade que depende de uma outra quantidade de x. Então, y é uma função de x e a gente escreve assim. Perfeito. Se x variar de 1 a 2, então a variação também é chamada de incremento. Ou seja, o incremento será a variação de x de 2 em relação a 1. Então, essa variação correspondente em y é f de x2 menos f de x1. Ou seja, o coeficiente que seria, né, dessa diferença, que isso aqui ó, né, não está sendo visto agora, está sendo visto como uma taxa, né, não como inclinação, não como a derivada, a inclinação, é a função de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Então, aqui a gente está pegando após o incremento x2 e x1, tá? Não é no ponto A. Então, essa é denominada taxa média de variação em y em relação a x e é interpretada como a inclinação da reta secante. Então, se a gente faz... foi o que a gente fez antes de chegar na reta tangente, né? Então, se você quer encontrar qualquer reta secante, você usa essa relação de ΔY, ou seja, sobre ΔX, onde x foi esse incremento. Né? Então, esse aqui eu acho que é bem mais fácil de perceber. Né? ΔY sobre ΔX vai te dar a informação dessa inclinação. Então, por analogia com a velocidade, se a gente considerar essa taxa média cada vez menor, fazendo x2 tender a x1, logo ΔX tender a zero, ou seja, quando esses dois se aproximam e essa reta secante se aproxima dessa reta tangente, né, a gente chega numa taxa instantânea. Né? E nessa variação, x vai ser igual a x1. Então, assim como no caso da velocidade, ela vai ser a inclinação da reta tangente. Só que lembra, para a velocidade, vale só se a gente tiver um gráfico de posição por tempo. Se você tiver um gráfico que seja, sei lá, de dinheiro ganho por dinheiro investido, aí ela vai significar uma taxa instantânea de variação do quanto que você ganhou com aquele investimento, e não a velocidade média, ou o ganho médio que você teve naquele intervalo. Essa taxa instantânea de variação, ela é o limite quando ΔX tende a zero na divisão, né, o que foi ganho em y com o incremento de x. E pode ser escrito dessa forma. Tá? Reconhecemos esse limite também como derivada da função em torno de x igual a 1. Então, a gente sabe que a interpretação da derivada f' de A é a inclinação da reta tangente à curva, quando x é igual a A. Então, a gente tem uma segunda interpretação. A derivada de f' de A também vai ser a taxa instantânea de variação de f de x em relação a x quando x é igual a A. Então, ela é as duas coisas. Ela é a taxa instantânea e é a inclinação da reta tangente. Então, essa conexão da primeira interpretação é que se a gente esboçar essa curva, a taxa instantânea da sua variação será equivalente à reta tangente nesse ponto x igual a A. Então, quando a derivada for grande, ou seja, a curva for íngreme no ponto P, esses valores vão volar rapidamente. Então, óbvio, né, se eu tiver como inclinação maior, a taxa de variação é maior. Então, uma inclinação maior, vocês vão ver em física mecânica, né, no próximo semestre, né? Não é isso? No próximo? Vocês vão ver, talvez comigo, não sei. Quanto maior essa inclinação num gráfico de posição por tempo, maior a velocidade. Então, o ponto P, né? Se aqui fosse um gráfico de posição por tempo, a velocidade no ponto P é maior do que a velocidade no ponto Q do objeto. Se a gente fosse olhar isso como taxa de variação, a taxa de variação da posição no tempo em P é maior do que Q. Se fosse olhar, às vezes, como um ganho de uma ação, o ganho de ação, a taxa de um processo químico é maior em P do que em Q. Tá? Então, Y varia mais lentamente, rapidamente em P do que Q, independente do que vocês quiserem escolher para X e Y.
Então, quando a derivada for pequena, a curva vai ser achatada e os valores vão mudar mais lentamente, né? Então, eu não sei se ele vai falar aqui, mas imagina que alguma hora essa taxa de variação pode ser zero. E isso vai acontecer quando a inclinação for igual a quanto? Y. Quando for igual a zero, né? Então, imagina, a inclinação é zero, eu tenho um platô. Se aqui fosse um gráfico de posição no tempo, o que significa eu manter a mesma posição ao longo do tempo? Que eu estou parado, né? Então, a velocidade é zero. Então, todos os pontos onde y é zero, né? Essa função vale zero, a derivada primeira, significa que a taxa de variação daquele ponto não teve, né? É nula. Então, em particular, né, se a gente chama essa posição como função de t, de uma partícula que se move ao longo de uma reta, então a derivada é a taxa de deslocamento no tempo. Então, a derivada primeira no ponto A é a velocidade da partícula no tempo igual a A. Essa velocidade escalar é o valor absoluto. Ela não está, né, nesse caso, analisando, né, não aqui, né, mas a gente tem, se a inclinação for positiva ou negativa, o corpo pode estar indo para um sentido positivo ou negativo de x. O fabricante produz peças de tecido com um tamanho fixo. O custo em dólares da produção em x metros do tecido é C igual a F de x. Qual o significado da derivada F de x? Quais são as suas unidades? Em termos práticos, o que significa dizer que a função, a derivada em 1000 é igual a 9? O que você acha que é maior? A derivada da função em 50, em 500 ou em 5.000? E aí? Então aqui está o custo em função dos metros, né? Quanto maior for, né, o tamanho em metros, né, maior vai ser o valor do custo. Qual que é o significado dessa derivada aqui? Quais são as suas unidades? Alguém consegue responder? Ou as unidades, ou o significado? A derivada vai ser o custo por metro? Exatamente. Quais são as suas unidades? O custo por metro. Tem que ser a inclinação, né? Que é o ΔY sobre ΔX. Então, a derivada é a taxa da variação de C em relação a x, ou seja, a taxa da variação do custo em relação ao número de metros produzidos. Então, a gente pode escrever essa derivada como sendo o limite, né? Quando ΔX tende a zero, do custo sobre a quantidade de metros. Então, as unidades vão ser iguais àquelas do quociente da diferença. Então, vai ser custo em dólares, né? Igual você falou, por metro. O custo, a taxa do custo por metro, né? Nesse caso. Então, a afirmação... acabei pulando, né? Então, no caso, a afirmação que a F' a derivada de 1000 vale 9, significa que depois de 1000 metros de peças serem fabricados, a taxa de custo é de $9 o metro. Né? Ou seja, quando x está igual a 1000, C está aumentando 9 vezes mais rápido do que x. Uma vez que ΔX é igual a 1, é pequeno comparado com uma fabricação de 1000 metros, a gente pode usar a aproximação, né, que para o valor, né, nesse caso daqui, né, de F da derivada, né, após 1000 metros, vai ser o custo sobre ΔX, então ΔC sobre 1 vai ser igual a C. Quer dizer que o custo de fabricação do milésimo metro, ou do 1001, está em torno de $9. A outra forma de ver. Ou que ele custa $9 o metro, ou que um metro custa $9. Né? No segundo caso, né, o custo de produção está crescendo por metro. É provavelmente menor quando x é igual a 500 do que quando x é igual a 50. Então, o custo de fabricação do 500º metro é menor do que o 50º metro, em virtude da economia da escala. O fabricante usa eficientemente os custos de produção. Então, a função, quando você faz o custo, né, que seria essa derivada, né, enquanto você faz 50, é maior do que o custo do que quando você faz 500 metros. Então, à medida que a produção expande, em larga escala resulta em uma produção mais
ineficiente. Não. Quando a produção expande, a operação de larga escala resultante pode ser ineficiente e poderia ocorrer custos de horas extras. Logo, é plausível que a taxa de crescimento dos custos possa crescer no futuro. Assim, pode acontecer, em algum momento, que 5.000 seja maior do que 500. Produzir 5.000 custe mais do que produzir 500. Né? Não foi o caso que aconteceu quando ele aumentou de 50 para 500. Aqui é só para ilustrar, né, que não só a velocidade pode ser utilizada, quanto qualquer taxa, né, em relação a isso. Então era isso que eu queria passar para vocês, gente, hoje, essas duas sessões. Eu não vou correr com a sessão 8, eu vou fechar amanhã. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Vai até a sessão 8, né? Então, na aula de amanhã, eu posso fechar a sessão 8 e já tirar dúvidas de exercício. Deixa eu só ver o tamanho dela aqui. Não é pequenininha não, né? Ela vai gastar um horário, tá? Ela tem 30 e poucos slides, não dá tempo de eu terminá-la hoje. São 36 slides. Então, na aula de amanhã, eu termino no primeiro horário o capítulo 2, e aí eu deixo o segundo horário para tirar dúvidas. Se vocês não tiverem dúvidas, às vezes eu já começo o capítulo 3.1. Mas eu sugiro que vocês tentem fazer os exercícios, igual eu falei, né? Não espere eu terminar tudo para começar a fazer, né? Para vocês irem acumulando esse conhecimento. Vou parar aqui a gravação, então.